Muitas vezes referida como ouro verde, esta planta versátil é parte integrante de muitas culturas e indústrias em todo o mundo. O seu desenvolvimento rápido e sustentado torna-o um recurso valioso. No vídeo de hoje, vemos como os agricultores colhem e processam produtos de bambu. O bambu cresce em ambientes tropicais e subtropicais. Esta é uma planta especial. O bambu tem um rizoma longo e se espalha rapidamente em direções imprevisíveis. Novos brotos aparecem crescendo em um caule com galhos e folhas durante um período de cerca de 60 dias. Uma planta de bambu leva apenas de 6 a 9 meses para atingir sua altura total. No entanto, 3 leva mais 3 a 5 anos para amadurecer e estar pronto para a colheita. Os colmos de bambu maduros têm níveis de açúcar estáveis e resistência suficiente para a construção. Ao colher bambu, os agricultores precisarão de uma boa serra, luvas e óculos de proteção. Ao cortar hastes de bambu, é importante cortar logo acima do primeiro ou segundo nó. Cortar logo acima do nó pode impedir. 3. Contém água da chuva, causando estagnação e poluição. Isso atrairá insetos em decomposição, enfraquecerá o sistema de rizoma e inibirá a capacidade do bambu de produzir novos caules. Além disso, os agricultores muitas vezes deixam os rizomas. Para 3. Pode gerar novos brotos todos os anos. Porque 3 é uma grama lenhosa. Por isso, quando colhido, o bambu não precisa ser replantado. Ele continua a crescer, reiniciando o processo de empurrar novos brotos pelo solo. Isso ocorre porque a estrutura do rizoma representa 80% da biomassa total da população de bambu e é toda subterrânea. A China é o principal país produtor de bambu do mundo, famoso por seus abundantes recursos de bambu e capacidade de produção. As florestas de bambu do país cobrem uma área de cerca de 16,7 milhões de acres, representando uma parcela significativa da área florestal total. 3. Global. Na região Ásia-Pacífico, a China tem uma influência muito profunda, sendo responsável por quase 71% das exportações mundiais de produtos de bambu. A indústria do bambu é a base da economia da China, avaliada em 27 mil milhões de dólares, e que deverá crescer para 48 mil milhões de dólares, criando empregos para 10 milhões de pessoas. Esta indústria traz oportunidades para as comunidades rurais e desempenha um papel importante na economia verde. À medida que a procura por produtos sustentáveis e ecológicos continua a crescer, espera-se que a indústria de bambu da China se expanda ainda mais, tanto a nível interno como nos mercados internacionais. A Índia é o segundo maior país produtor de bambu do mundo. Com uma produção anual impressionante superior a 11 milhões de libras, a indústria de bambu da Índia é uma prova da biodiversidade e da experiência em horticultura do país. Além disso, o cultivo do bambu melhora o rendimento das famílias agrícolas e dos trabalhadores em zonas rurais como Assam, Maharashtra e Madhya Pradesh. O início da estação seca é o horário de pico da colheita do bambu. Os agricultores indianos geralmente colhem desde o período pós-monções até o final do inverno. O bambu colhido no verão durante a estação chuvosa é muitas vezes destruído mais rapidamente do que o bambu que é derrubado no outono e no inverno. Durante a colheita, os agricultores removerão quaisquer talos de bambu mortos ou murchos. Os aglomerados de bambu são densos. Os agricultores cortam caules de bambu com menos de 2,5 metros de comprimento. O bambu deve ser limpo para que as plantas restantes cresçam facilmente. Normalmente, 3 colhido com uma faca longa e afiada ou uma serra curva. No entanto, alguns agricultores podem usar motosserras modernas para economizar tempo e esforço. Os caules do bambu não devem ser colhidos durante a estação de crescimento, porque a colheita durante esse período pode danificar os brotos jovens e novos, retardando o crescimento futuro da touceira de bambu. Além disso, quando bem geridas, são necessárias até 2 anos para que as plantações de bambu reduzam a erosão do solo. Antes de ser utilizado para processamento, é importante preservar o bambu colhido porque ele apodrece facilmente. O processo de preservação pode escurecer a haste do bambu devido à alta temperatura, e o amido dentro da haste do bambu é destruído.
Os agricultores costumam colocar o bambu em uma câmara de aquecimento com uma temperatura de cerca de 248 graus Fahrenheit a 302 graus Fahrenheit por 20 minutos, para protegê-los de ataques de insetos. Além do mais, 3 pode ser revestido com uma camada de cal para retardar a absorção de água e aumentar as propriedades antifúngicas. Os agricultores mergulham o bambu em tanques de lama ou água durante várias semanas para reduzir o teor de amido e resistir às brocas do caule. Em seguida, são secos para a preparação para o processamento dos produtos. A produtividade das plantações de bambu depende muito das práticas de manejo e das condições climáticas. Uma plantação de bambu maduro e de diâmetro médio, se bem cuidada, pode render de 5 a 6 fechar bambu em cada touceira de bambu. Cerca de 800 a 1.500 hastes 3 por acre. Mais de 40 espécies de bambu nativas do Equador estão presentes em muitas atividades diárias e desempenham um papel essencial na agricultura. O bambu ajuda a desenvolver a economia das famílias, até mesmo a demanda por bambu supera a oferta. O Equador tem muitas plantações 3 gigante, com tronco que pode atingir mais de 30 metros de altura. Esta espécie de bambu cresce muito rapidamente, proporcionando propriedades ideais para as indústrias de construção e fabricação de compensados. Ao chegar na fábrica, as camadas 3 empilhados são colocados na prensa quente. O bambu é comprimido em alta temperatura e pressão para formar uma placa sólida e uniforme. Em seguida, lixado, aparado e finalizado com um revestimento para maior durabilidade e aparência. As placas de bambu certamente podem ser usadas para muitas aplicações diferentes. O bambu tornou-se um material importante no mercado de materiais sustentáveis. Esta é uma escolha amiga do ambiente. Pode substituir metal, plástico e algodão. O bambu apareceu em quase todos os cantos da vida, desde utensílios de cozinha e talheres até papel higiênico e tudo mais. Os agricultores podem usar o bambu para produzir vasos de flores. Eles cortam as hastes do bambu no comprimento apropriado. Em seguida, lixe as bordas cortadas do bambu para suavizar quaisquer pontos ásperos. Esta etapa é muito importante para a estética e segurança do vaso. Além disso, o bambu também é usado para criar outra indústria maravilhosa, que é a produção de sal de bambu na Coreia. O sal de bambu de alta qualidade custa quase $100 a garrafa. Esse processo trabalhoso torna o sal de bambu roxo o sal mais caro do mundo. Os coreanos usam sal de bambu para cozinhar e como forma de medicina tradicional. É feito colocando sal marinho dentro do bambu e aquecendo-o em altas temperaturas. O objetivo é que o sal tenha mais minerais do bambu e remova as impurezas. O processo começa com o corte das árvores 3 anos em troncos de árvores uniformes para armazenar sal. O sal da costa oeste da Coreia é colocado manualmente no tubo de bambu. Depois que o tubo de bambu estiver cheio de sal, os trabalhadores irão carregá-lo 3 suba no carrinho e empurre-o para dentro da fornalha. Esse processo leva cerca de 12 a 14 horas. Aquecer qualquer coisa acima de 1.400 graus Fahrenheit queimará o bambu e deixará uma coluna de sal. Mas este processo apenas começou. A 9ª e última queima é a mais quente, acima de 1.800 graus Fahrenheit. O sal de bambu será queimado em um forno especial e operado por um especialista. Após vários dias de resfriamento, os trabalhadores quebram cuidadosamente o sal com as mãos e tentam não desperdiçar nenhum material. Dependendo de onde você o compra, o sal de bambu pode custar até 10 vezes mais que o sal rosa do Himalaia. O bambu tem a capacidade de resistir a fortes chuvas e outros problemas climáticos. O povo tailandês aplicou técnicas avançadas de design e construção com 3. Eles podem construir estruturas de bambu em áreas com altas temperaturas. A estética da madeira 3, juntamente com as suas propriedades estruturais, tem sido habilmente utilizado pelos agricultores em muitas ideias de turismo e artesanato. O bambu também pode se tornar esculturas únicas. Além disso, o bambu também é usado em design de interiores sofisticado, instrumentos musicais e muitos outros produtos, desde pisos comuns até produtos exclusivos na indústria do design.
A cerveja é uma das bebidas alcoólicas mais antigas e consumidas no mundo. São feitos com ingredientes naturais, engarrafados a uma velocidade incrível. Então, como a cerveja é produzida? No vídeo de hoje acompanhamos o processo de colheita da cevada e fabricação de cerveja artesanal. Às vezes não há nada como uma boa cerveja gelada, mas criar esse sabor único não é fácil. Tudo começa nos campos de cevada. A cevada é normalmente cultivada em climas temperados. Nos Estados Unidos, as regiões Norte e Oeste são as principais regiões produtoras de cevada. Entre eles, Idaho, Montana, Dakota do Norte e Washington são os principais estados produtores de cevada. A cevada é semeada na primavera. A princípio parecerá grama. Depois de atingirem uma altura de 30 a 40 centímetros, começarão a formar sementes. As condições de cultivo da cevada podem variar dependendo da cultivar. No entanto, a cevada cresce melhor até 13 grisrice. A época da colheita da cevada depende da umidade dos grãos e do clima do campo. A cevada está madura e pronta para a colheita, quando o teor de umidade do grão varia de 12,5% a 18%. Se o teor de umidade do grão for inferior, os agricultores terão de tomar medidas especiais de armazenamento se o grão estiver demasiado úmido. A cevada geralmente é colhida em colheitadeiras e debulhadoras de cevada. A colheita da cevada é tratada com especial cuidado. Se for utilizada para produzir malte, os padrões de colheita são mais elevados. A cevada em si precisa estar seca para que a colheitadeira possa separar facilmente o grão da palha. Normalmente, a cevada de inverno é colhida em julho e a cevada de primavera é colhida em agosto. Após a colheita, a cevada é trazida para este local, onde será amostrada e testada quanto aos níveis de germinação e diversos parâmetros de qualidade que garantem a qualidade. Os produtores devem considerar muitos fatores, incluindo adesão da pele, mofo, danos causados pela geada e doenças comuns nas plantas. Depois de passar no teste, o próximo passo é a maltagem. Os grãos de cevada após a colheita são ricos em amido e têm cheiro de grama. Se você preparar cerveja imediatamente, o fermento não conseguirá acessar esses carboidratos complexos. Portanto, a maltagem é o processo-chave para converter a cevada em malte e determina a cor, o aroma e o sabor da cerveja. Comece mergulhando a cevada em água e deixando-a absorver a umidade. Após várias horas, a água é drenada e as sementes expostas ao ar. Passa por vários estágios de umedecimento e oxidação para ativar a peça. O processo de imersão terminará quando a umidade do grão aumentar para uma média de 45%. Geralmente leva cerca de 3 a 5 dias, dependendo do tipo de cevada e do ambiente. A seguir, durante a fase de germinação, você verá muitas raízes crescendo, o que é um bom sinal. O armazenamento do amido ocorre em um processo denominado termodinâmica, e os produtores devem controlar a brotação para garantir uma germinação uniforme. Os produtores reviram as sementes periodicamente para garantir que as raízes estejam entrelaçadas e inibam o fluxo de ar através das sementes. O processo de secagem é a etapa final, portanto a secagem é realizada com ar quente. O processo começa com a cevada germinada sendo espalhada no forno e aquecida na temperatura certa. A secagem é importante porque pode afetar a cor e o sabor da cevada e impedir que o grão se transforme em planta. O calor ajudará a secar a cevada e também a quebrar o amido em açúcares mais simples, que o fermento é então usado no processo de fermentação. A caldeira também é uma parte muito importante do processo porque afeta a cor e o sabor do malte. A cevada canadense é conhecida em todo o mundo pela sua alta qualidade, com mais de 23 mil agricultores produzindo aproximadamente 8 milhões de toneladas de cevada por ano. Os produtores retiram a cevada do campo e ela passa por um processo de muda na fábrica. Mas por que a cevada foi escolhida para fazer cerveja?
A cevada é o grão número 1 utilizado na produção de cerveja, porque tem as propriedades certas. Com a explosão da popularidade das cervejarias artesanais, a experimentação com sabores, processos e ingredientes está em alta. Embeber a cevada é o processo de ativação de enzimas dentro do grão. A cevada será colocada na banheira e embebida em água até ficar completamente saturada. O fabricante troca a água uma vez ao dia e a cada 45 a 72 horas. As sementes são arejadas e mexidas para germinar, liberando enzimas que convertem o amido contido nas sementes em açúcares para a fermentação. A moagem da cevada é uma etapa importante porque aumenta a área superficial do processo produtivo, tornando a cevada mais acessível à água. As fábricas costumam usar equipamentos de moagem especializados, como moinhos de rolos ou moinhos de martelo, para moer cevada. Em seguida, a cevada é misturada com água morna, até ficar tão espessa quanto um mingau misturado. A fervura é uma etapa importante no processo de fabricação, porque esteriliza, matando quaisquer micro-organismos indesejados. Dependendo do tempo de fervura, adiciona-se lúpulo para criar amargor. Quanto mais tempo o lúpulo é fervido, mais amarga fica a cerveja. Normalmente o lúpulo é adicionado após a fervura, durante os últimos 15 a 30 minutos, contribuindo para o sabor. O processo de fervura geralmente dura cerca de 60 a 90 minutos. Tudo isso é feito dentro da chaleira. Eles tinham de 2,10 a 3,6 metros de diâmetro e cozinhavam a 2 andares de altura para fornecer energia de aquecimento para a chaleira. Assim que o processo de fermentação for concluído, a mistura é filtrada novamente e bombeada para o tanque de fermentação. A fermentação é onde a mágica acontece. Existem 2 tipos de fermentação durante a produção de cerveja. Estas são a fermentação primária de primeiro estágio e a fermentação secundária. Quando a levedura está mais ativa, ela consome a maior parte do açúcar e cria a cerveja. A cerveja é embalada em vários formatos, incluindo garrafas e latas. O processo de embalagem é importante para preservar a qualidade. Algumas cervejas são filtradas novamente para remover quaisquer sólidos e fermento restantes antes de serem embaladas. Os produtores também medem fatores como teor alcoólico, amargor, pH e cor. As cervejarias usam uma variedade de técnicas para garantir que sua cerveja seja consistente em sabor e qualidade geral. Os moradores de Kelowna estão se divertindo muito fazendo cerveja artesanal. Eles têm um pequeno espaço de cervejaria. Embora pequena em escala, cada etapa da produção é semelhante às grandes fábricas. Eles trabalham duro para produzir cerveja de qualidade. Ter vários barris cheios de cerveja abre muitas oportunidades para criar muitos estilos diferentes de cerveja. Kelowna está localizada no extremo norte do deserto, então a escassez de água se tornou um problema para os cervejeiros. Ao usar um sistema de chaleira padrão, um cervejeiro precisa de 4 a 6 litros de água para fazer 1 litro de cerveja. Como a quantidade de água necessária é muito grande, economizar água é importante. Eles podem filtrar e reutilizar água limpa em tanques de fermentação para fazer o próximo lote de cerveja. Os cervejeiros estão conscientes e sensíveis à expansão desta indústria agrícola. O desenvolvimento econômico e o respeito pelo ambiente são o que eles pretendem almejar. Eles usam grãos gastos após o processo de fermentação como ração animal.